Deus é para todos, mas nem todos são para Deus. Não porque Deus rejeita, mas porque as pessoas rejeitam a Deus. Sabe, eu meditar na palavra do Senhor aqui, em Mateus 22, o versículo 14, né? Que fala assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aí eu me pergunto, tem pessoas especiais para Deus? Deus faz acepção de pessoas? Lógico que não. Para Deus todos são iguais, o convite é para todos. Mas infelizmente muitos rejeitam. Muitos não querem se sujeitar à palavra do Senhor. Por exemplo, se eu tenho a minha casa e eu vejo que alguém está necessitado, eu trago essa pessoa para minha casa. E o que tem que acontecer? Essa pessoa tem que se sujeitar às regras da minha casa, porque senão não dá certo. Então, irmãos, muitas vezes nós não nos sujeitamos às regras do Senhor, né? E por isso não conseguimos ficar na presença dele, não conseguimos ficar na casa dele, não conseguimos obedecer, porque a gente quer impor nossas regras, nós queremos viver do nosso jeito. E isso não nos traz nenhum benefício, né? Precisamos viver as regras do Senhor, né? Como a parábola do filho pródigo, né? Que pegou tudo que pediu sua herança, o pai deu e ele sofreu amargamente. Por quê? Porque ele viveu as regras dele. E quando nós deixamos de viver a regra da autoridade maior, que é o nosso Deus, nós sofremos. Então precisamos, né, estar sujeito, né, à palavra do Senhor, né? Aqui fala que muitos são chamados. Então, quantos de nós temos rejeitado o chamado de Deus, né? Muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, vai fulano com meus olhos nas mãos de Deus, ele é especial para Deus. Não, é porque ele escolheu obedecer a Deus. Então Deus honra aqueles que o honram. E quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas não nos sujeitamos, preferimos ficar nos manjares que o diabo tem nos oferecido, né? Quando eu estava ouvindo uma pregação um dia desse sobre Sansão, ele era um homem separado para Deus, né? Ele tinha umas regras a seguir e ele quebrou as regras. E para quem conhece a história, ele morreu, né? Ele foi preso, ele foi humilhado. Por quê? Porque desobedeceu as regras de Deus, foi brincar com o pecado, foi brincar com a sedução, né? Então ele tinha uma das regras dele era não tocar em cadáver. E o que foi que ele fez? Ele tomou o mel do cadáver, né? Então muitas vezes, irmãos, a gente recebe algo como se fosse bom, prazeroso, mas está vindo de carcaça, está vindo da mão de Satanás e nós não estamos percebendo. Deus tem tudo de bom para nós, mas nós rejeitamos pela nossa dureza do nosso coração, pela ignorância espiritual, não querendo nos sujeitar à palavra e à vontade do Senhor. Para nós que temos filhos, nós sabemos que quando um filho não respeita as regras dos pais, esse filho vai perecer. Quantas vezes nós vemos casos de filhos aí sofrendo na droga, no engano de Satanás, preso em tantas coisas, porque não obedeceu o comando do pai. Quantos presos em tantas coisas, por quê? Porque não obedeceu às instruções do pai. E hoje nós temos o Pai, é o nosso Deus, ele nos dá instrução para a vida eterna, ele nos prepara aqui para que nós venhamos estar um dia com ele. E temos que obedecer às regras. Se nós não aprendemos as regras do reino de Deus aqui, não vamos morar no céu. Isso é claro, isso é verdadeiro, né? Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas falar que é de Deus, mas a sua conduta é totalmente contrária, é mundana, é satânica, é muito triste, porque essa pessoa está sendo enganada, porque ser crente não é isso a igreja, é ir à palavra, é obedecer, é praticar, e temos que ter esse esforço. Se converter é todo dia, nós nos converte todo dia, não existe ninguém perfeito, porque no dia que existe um perfeito, Deus arrebata para ele. Temos que nos converter todo dia, pedir perdão todo dia, nos arrepender, reconhecer que somos falhos, somos dependentes de Deus, precisamos nos colocar
debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele venha nos ajudar, venha nos instruir, abrir nossos olhos espirituais. Precisamos reconhecer que precisamos de Deus, né? Se muitos estão sendo excluídos da lista de salvos. Por quê? Porque não está querendo ser salvo, se autodenomina já salvo, mas a nossa salvação é todo dia, irmãos. Todo dia quando a gente diz não ao pecado, toda vez que a gente diz não à mentira, toda vez que a gente diz não a tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, ali nós estamos sendo salvos. É quando rejeitamos um prato oferecido por Satanás, é as facilidades, é os enganos, é os prazeres momentâneos desta vida. Quando dizemos não a isso, nós estamos sendo salvos, porque a conversão é todo dia, nós conquistamos todo dia a nossa salvação e precisamos, para que nós possamos estar no meio dos escolhidos do Senhor, que nós não venhamos ser deixados, rejeitados, não que o Senhor nos rejeita, nós é que rejeitamos o Senhor quando desobedecemos a sua voz, quando rejeitamos a sua palavra, que é um ensinamento para o nosso crescimento espiritual. Se um aluno deixa de ir para a escola, ele vai aprender alguma coisa? Ele não vai aprender. Então, se nós deixamos de buscar a presença de Deus, nós vamos deixar de obedecer ao Senhor, nós vamos deixar de aprender o que é bom para nós. Então, precisamos entrar na aula do Espírito Santo, abrir nosso coração, nos assentar e provar daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, que vem do Pai, que vem do Pai das luzes, aquele que tem o melhor para nós, e muitas vezes nós rejeitamos, irmão. Isso é muito triste, quando vemos pessoas se intitulando de Deus, mas as suas atitudes são erradas, as suas atitudes não glorificam ao Senhor. É muito triste, porque nós sabemos que o diabo está enganando esta pessoa, e se a pessoa morrer neste engano, ela vai perder a salvação e não vai ter mais chance de um dia estar na glória com o Senhor. Essa palavra tem um alerta para nós. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa até ouve a voz de Deus, até vai para a igreja, mas não escolhe sentar para aprender do Senhor, não renuncia ao pecado, não busca estar em comunhão com o Pai, com os irmãos, com o próximo, e acha que está servindo ao Senhor porque está indo à igreja. Não é como está com uma dracma perdida dentro da igreja e precisa da luz da palavra do Senhor para se achar, precisa de humildade para reconhecer que está errando, que está pecando, que precisa do fogo do Espírito Santo para purificar. Precisamos reconhecer isso em nossa vida, irmãos, porque senão nós vamos perecer no fogo do inferno. Essa é que é a verdade. Verdade é essa que muitos não querem ouvir, mas é necessário, porque quando a gente está doente, nós corremos para tomar remédio. Se nós estamos pecando, temos que recorrer ao Senhor para receber a purificação pelo sangue de Jesus. Em nome do Senhor, vamos nos levantar, vamos crer que o Senhor é poderoso para tirar de nós tudo aquilo que não presta, mas para isso precisamos querer. É como uma vez eu vi um pastor nosso falando, né, que o Senhor Deus, Ele não vai nos separar dos nossos amigos. O que significa isso? Aquilo que nós estamos tendo prazer de fazer, aquilo que nós até nos gloriamos de fazer. Então, aquilo que nós estamos gostando de fazer, o Senhor não vai nos livrar. Ele vai nos livrar quando o pecado estiver nos incomodando, quando a gente está querendo se livrar. Aí o Senhor nos dá força, nos dá ânimo para dizer não ao pecado. Então, vamos exercitar a nossa fé, vamos viver o Evangelho, vamos viver a fé verdadeira, a fé genuína, vamos buscar santidade, porque a palavra do Senhor diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Muitas vezes dá uma aflição quando eu vejo pessoas, né, dizendo que é de Deus, às vezes até chama a atenção das pessoas, quer dar ensinamento, mas ela si própria ela não se instrui, ela assim mesmo não coloca a palavra do Senhor em prática na sua vida. Então, irmãos, vamos buscar a presença do Senhor, vamos nos renovar, vamos nos converter todo dia, vamos praticar a palavra de Deus, para que o Senhor possa, né, que nós venhamos sentar à mesa do Senhor, que nós venhamos, né, glorificar o nome de Deus. Este é o meu clamor, né, nesse momento, para que nós possamos estar cada dia mais perto do Senhor e longe do pecado, né? Porque, mais uma vez eu digo que Deus é para todos, mas nem todos é para Deus. Não porque Deus rejeita, mas porque nós rejeitamos a Deus. Vamos aceitar o Senhor Jesus? Não vamos rejeitar aquele que o Senhor já tem conquistado para nós. Amém? Pois muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Que nós venhamos escolher estar na presença de Deus, para que nós possamos ser, né, diante de Deus, os filhos que Ele espera que nós sejamos. Amém? Fiquem todos na paz.